Olá, eu sou a Neuza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Dicas Úteis. A dica de hoje é sobre beleza. Há algum tempo eu assisti a um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, onde ele falava de malefícios de alguns componentes de protetor solar. E desde então eu comecei uma pesquisa sobre eles. Na entrevista que eu assisti, o Dr. Lair falou sobre um componente chamado 4-metilbenzelidenocânfor, que é o 4-MBC, que essa substância bloqueia a função da tireoide, aumentando assim a produção do estrogênio, que é um hormônio feminino que até pode ser responsável pelo ganho de peso. E isso nem é nada perto do mal maior, porque essa substância ela é altamente cancerígena, justamente quando exposta ao sol. E por isso ela é proibida em muitos países, mas não no Brasil. E devido a tudo isso, eu me aprofundei um pouco mais nas pesquisas e encontrei outros componentes que se degradam ao sol, liberando radicais livres, aumentando o risco de câncer. Então eu sempre leio a composição dos produtos para saber se tem os piores elementos que eu vou falar aqui. O primeiro eu já falei, que é o 4-MBC, o 4-metilbenzelidenocânfor. O segundo são as benzofenonas, 1, 2, 3, 4, até onde tiver. O terceiro é o octinoxate, eu nem sei se é assim que fala, mas a escrita é com X. Esses três são os que na minha pesquisa eu considerei pior, que eu classifiquei como código vermelho. Depois tem uns que eu vi na maioria dos protetores solares. E tem um perigo que eu classifiquei como código amarelo. Avobenzona, que é permitido até 3%. Homossalato, que é permitido até 15%. E o octocrilene, até 10%. Eu encontrei 2 protetores solares com esse 4-MBC, de marcas bem famosas. Mas eu não me permito falar aqui para não me comprometer. Então é importante tomar cuidado na escolha de um protetor em não só preocupar somente com o fator de proteção, mas também com os seus compostos. Porque muitas vezes você pensa que está se protegendo e, na verdade, você está se expondo a um risco como um melanoma, por exemplo. Porém, nem tudo são espinhos. O Dr. Lair traz um componente que pode ser usado em paz, que é o tinosorb, que eu vi presente em alguns protetores da La Roche, da Vichy, da Sdin. E até aqui eu falei sobre os protetores com componentes químicos, que agem em uma reação química com a pele, absorvendo a radiação ultravioleta, impedindo que ela atinja as células da pele, gerando assim uma proteção. Daí a necessidade de se usar 15 minutos antes da exposição ao sol e reaplicar a cada 2 ou 4 horas, de acordo com a sudorese, se está no mar, na piscina. Esse protetor solar químico, ele age contra os raios UVB, que são os que apresentam os sinais de vermelhidão, aquela queimadura na pele. Mas por outro lado, o raio UVB é o que gera a produção de vitamina D, essencial para a nossa saúde. Porém, o protetor químico, ele não protege contra os raios UVA, que são responsáveis pelas manchas na pele. E ambos os raios são cancerígenos. Quanto ao fator de proteção solar, existe um cálculo para saber quanto ele protege. E o cálculo é assim. Eu vou ler aqui. Por exemplo, se você compra um protetor solar com o fator de proteção 30, você faz 30 menos 1 é igual a 29 vezes 100, que vai dar 96,67% de proteção. Se for um protetor de proteção 15, aí você faz 15 menos 1 é igual a 14, que vezes 100 vai dar 93,33% de proteção. E se você tem um protetor de fator de proteção 100, 100 menos 1 é igual a 99, que vezes 100 vai dar 99%. Ou seja, não há 100% de proteção. E ainda, quanto maior o fator de proteção, mais química. E isso não é nada bom. E avançando nas minhas pesquisas, eu encontrei outros componentes que são mais indicados para proteção solar. E eles compõem o protetor solar físico, que eu vou falar num próximo vídeo.
E por hora é só. Agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado e que tenha sido útil. Beijos e que Deus nos abençoe.